Em 2011, em Gary, Indiana, uma mãe solteira e dedicada, Rosa Emmons, buscava um novo começo para seus 3 filhos. Deixando para trás um passado repleto de desafios, ela sonhava em encontrar estabilidade financeira e emocional para Michael, o adolescente, Emily, a pré-adolescente, e o pequeno Marcus. A esperança era um farol em meio à escuridão, e a promessa de um lar seguro parecia ser a resposta para todas as suas preces. A casa de aluguel que encontraram era modesta, mas o aluguel acessível era uma bênção. À primeira vista, parecia um lar comum, com potencial para ser feliz, um refúgio para a família Emmons. Contudo, essa aparente normalidade logo seria estilhaçada por uma escuridão que espreitava nas sombras, aguardando o momento certo para se manifestar. Os primeiros sinais foram sutis, quase imperceptíveis. Cheiros estranhos e inexplicáveis, como de carne podre ou enxofre, pairavam no ar, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiam. Sons de passos e sussurros ecoavam pelos corredores quando ninguém estava por perto, fazendo as crianças se encolherem de medo. Objetos pareciam ter vida própria, movendo-se de seus lugares habituais ou desaparecendo para reaparecer em locais improváveis. Inicialmente, Rosa atribuiu esses eventos à imaginação fértil dos filhos, tentando acalmá-los com explicações lógicas e abraços apertados. No entanto, o desconforto rapidamente se transformou em medo palpável. A calma ilusória da casa cedeu lugar a uma atmosfera opressora. Um dia, um enxame de moscas pretas surgiu do nada na cozinha e, tão misteriosamente quanto apareceu, desapareceu sem deixar vestígios. Portas batiam sozinhas com uma força assustadora, fazendo a casa tremer e os corações dos Emmons dispararem. Emily, a pré-adolescente, relatou ter visto a figura sombria de um homem no porão, uma visão que a deixou em estado de choque, sem conseguir falar por horas. O medo virou pânico quando os fenômenos escalaram para um nível aterrorizante. Uma noite, Michael, o adolescente, foi encontrado levitando na cama, seus olhos arregalados de horror, enquanto uma força invisível o mantinha suspenso no ar. Em outro incidente arrepiante, Emily foi empurrada por uma presença invisível, caindo escada abaixo e sofrendo ferimentos leves. A família Emmons não estava mais apenas ouvindo ou vendo, eles estavam sendo atacados. Desesperada, Rosa buscou ajuda em todos os lugares possíveis. Recorreu a amigos, vizinhos e até a um médico, na esperança de encontrar uma explicação racional ou, ao menos, alguém que acreditasse em sua história. Contudo, a resposta foi sempre a mesma: ceticismo. Suas experiências eram atribuídas a estresse, a problemas psicológicos, a delírios coletivos. A frustração de Rosa ao não ser levada a sério era imensa e a sensação de isolamento avassaladora. A noite do possesso marcou o ponto de não retorno. Marcus, o filho mais novo, foi encontrado levitando, seus pequenos membros contorcidos de forma antinatural. De sua boca infantil emergiu uma voz gutural e profunda, proferindo palavras em uma língua desconhecida. Uma voz que definitivamente não pertencia a uma criança. Um membro da família que estava presente testemunhou o horror, confirmando a natureza sobrenatural e inegável dos eventos. A revelação atingiu Rosa com a força de um raio. Sua família não estava apenas assombrada, mas sob ataque direto de algo maligno, algo que desejava possuir seus filhos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aterrorizada e sem outras opções, Rosa Emmons, com o coração apertado pela visão de seu filho possuído, tomou a decisão de chamar a polícia e os serviços sociais. A esperança era mínima, mas a necessidade de ajuda era desesperadora. Ela narrou os eventos aterrorizantes que se desenrolavam em sua casa, a possessão de Marcus, o enxame de moscas, os objetos que se moviam.
Ceticismo era a reação esperada, e foi o que recebeu inicialmente. O sargento Charles Austin, um homem de semblante cansado e com anos de experiência em casos banais e brigas domésticas, e a enfermeira Valerie Washington, que já havia lidado com inúmeras situações de negligência e surtos psicóticos, chegaram à residência dos Ammons com uma postura de desconfiança profissional. O ambiente na casa era pesado, o ar parecia denso, carregado de uma tensão palpável que, mesmo para os mais céticos, era difícil de ignorar completamente. Enquanto a avaliação procedia e Rosa tentava articular a inacreditável verdade, o impensável aconteceu novamente. Marcos, o pequeno Marcos, começou a levitar. Seus olhos reviraram nas órbitas e uma voz gutural, distorcida e inumana, emanou de seu corpo frágil. Valerie Washington, uma profissional de saúde acostumada a ver o corpo humano em suas formas mais vulneráveis, testemunhou com horror o corpo da criança se contorcendo de forma antinatural, como se ossos e músculos estivessem sendo torcidos por uma força invisível. O sargento Austin, por sua vez, relatou mais tarde ter visto Marcos ser jogado contra a parede por uma força que ele não conseguia compreender, e em um momento que desafiava toda a lógica, um dos filhos de Rosa, Michael, andou de costas na parede, como se desafiasse a gravidade. A descrença inicial dos profissionais deu lugar a um choque avassalador e a um medo profundo que transcendeu a racionalidade. Apesar das evidências irrefutáveis que se manifestavam diante de seus próprios olhos, os serviços sociais hesitaram em reconhecer a possessão. O sistema, engessado por protocolos e pela necessidade de provas científicas, não conseguia processar a ideia de algo tão além da compreensão humana. Havia o temor da reputação, do ridículo, da mancha que um caso de possessão demoníaca poderia trazer para a instituição. A família Ammons, em vez de encontrar apoio, foi ameaçada de perder a guarda dos filhos, acusada de abuso ou de instabilidade mental. A luta de Rosa para provar a verdade era uma batalha solitária contra a burocracia insensível e o ceticismo institucional, que preferia categorizar o inexplicável como loucura a aceitar a existência do mal. Em sua busca desesperada por alguém que não apenas acreditasse, mas que pudesse ajudar, Rosa Ammons recorreu à igreja. Um padre local, o padre Michael Maginot, foi chamado. Ele chegou à casa dos Ammons com a mesma dose de ceticismo que os outros. Um homem de fé, sim, mas também de razão. No entanto, sua postura mudou drasticamente ao testemunhar os fenômenos. Ele viu os objetos se moverem, sentiu a presença opressora e ouviu os relatos aterrorizantes dos Ammons, do sargento Austin e de Valerie Washington. Sua experiência e sua fé o levaram a uma conclusão inegável. Havia algo demoníaco em jogo. O padre Maginot se tornou um aliado crucial, oferecendo não apenas apoio espiritual e moral, mas também uma ponte para o reconhecimento e a ação da igreja. A presença do padre Maginot e a resistência de Rosa e sua família pareciam irritar as entidades malignas. Os demônios, antes contentes em assombrar, agora intensificaram seus ataques. A casa se tornou um palco de terror constante. Ataques físicos e psicológicos tornaram-se mais violentos e frequentes. Michael e Emily, que antes eram apenas testemunhas, agora também mostravam sinais de possessão. Suas vozes se alteravam, proferindo palavras obscenas e ameaças, e seus comportamentos se tornaram agressivos, muitas vezes direcionados à própria mãe. A família Ammons estava perdendo a batalha, à beira do abismo, e a fé inabalável de Rosa era testada ao limite, enquanto a escuridão parecia engolir cada vez mais a esperança dentro daquela casa amaldiçoada.
Com a aprovação do bispo, um sinal de que a igreja havia reconhecido a gravidade da situação, o padre Michael Maginot deu início a uma série de exorcismos na casa dos Ammons. Cada sessão era uma batalha extenuante, um embate entre o sagrado e o profano. O ar na casa tornava-se pesado, carregado de uma energia opressora. As orações do padre Maginot, proferidas com fervor e determinação, ecoavam pelas paredes, enquanto a água benta espirrava nas superfícies, por vezes fervilhando como se tocasse algo cáustico. As invocações, em latim, eram respondidas por gritos guturais e desumanos que pareciam vir das profundezas da própria casa. Objetos voavam pelos cômodos, arremessados por forças invisíveis, quebrando-se contra as paredes e o chão. A temperatura oscilava drasticamente, passando de um calor sufocante para um frio cortante que gelava os ossos. Manifestações visíveis, sombras que se retorciam nas paredes e vultos que passavam rapidamente pelo campo de visão, confirmavam a presença das entidades. Rosa observava tudo com o coração apertado, a exaustão física e emocional do padre, e a sua própria era palpável. Cada exorcismo era um passo, mas a vitória parecia distante, e a família Ammons se via cada vez mais desgastada. Em um momento de desespero e manipulação demoníaca, Michael, o filho adolescente, sob a influência perversa das entidades, tentou sabotar um dos rituais. Com olhos vazios e uma voz que não era a sua, ele tentou ferir a própria mãe, um ato de traição que quase quebrou o espírito de Rosa, mas o amor incondicional de uma mãe, mesmo diante do mal mais puro, provou ser uma força indomável. Rosa, apesar do choque e da dor, não recuou. Ela abraçou Michael, orando silenciosamente, sua fé inabalável, agindo como um escudo contra a escuridão que o possuía. Foi um ato de redenção, um lembrete de que, mesmo nas garras do demônio, o amor familiar podia prevalecer. Michael, ainda sob a influência, mas visivelmente abalado pela demonstração de amor de sua mãe, recuou, e a entidade nele pareceu enfraquecer momentaneamente. O clímax da batalha espiritual se aproximava. O exorcismo final foi o mais intenso e perigoso de todos. As entidades, sentindo a iminente derrota, concentraram suas forças em uma manifestação poderosa, tentando quebrar a fé de todos os presentes. A casa parecia viva, as paredes gemiam, o chão tremia. A entidade principal se revelou com uma força aterrorizante, projetando imagens de desespero e dúvida nas mentes de Rosa e do padre Maginot, tentando corroer sua esperança. Mas Rosa, com sua fé inabalável, não se dobrou. Ela confrontou diretamente o demônio, sua voz firme e cheia de autoridade, não a dela, mas a de sua fé inabalável. Ela protegeu seus filhos com o próprio corpo, um ato de amor puro que repelia a escuridão. O padre Maginot, fortalecido pela resiliência de Rosa, redobrou seus esforços, suas orações se tornando um clamor poderoso. Foi uma luta espiritual decisiva, onde a força do amor materno e a fé inquebrantável se opuseram ao mal puro, culminando em um embate de energias que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Subitamente, com um último grito espectral que fez a casa tremer pela última vez, a presença maligna se dissipou. O exorcismo foi bem sucedido. Uma sensação de paz e alívio, há muito esquecida, preencheu os cômodos. A casa, antes um lugar de tormento, agora parecia respirar novamente. No entanto, as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, permaneceriam. A família Ammons, finalmente livre, não podia mais viver naquele local de pesadelos. Eles se mudaram para um novo lar, buscando reconstruir suas vidas, um dia de cada vez, longe das memórias aterrorizantes. A casa de Gary, o epicentro de tanto mal, foi subsequentemente demolida. Seus tijolos e madeiras, antes testemunhas silenciosas de horror, foram reduzidos a escombros, como se para apagar a mancha de sua existência.
O legado da casa de Gary, no entanto, viveu. O impacto nos policiais, enfermeiros e especialmente no padre Maginot, que tiveram suas crenças abaladas e redefinidas, foi profundo. A história gerou controvérsia e debate público, com muitos céticos questionando a veracidade dos eventos, enquanto outros viam nela uma prova inegável da existência do mal. A casa de Gary se tornou um lembrete sombrio da fragilidade da razão humana diante do inexplicável e da força indomável da fé e do amor familiar na face da escuridão mais profunda.